Meu celular não parava de vibrar em cima da mesa de reunião enquanto eu apresentava para a diretoria. Depois de 3 anos me matando nessa empresa, finalmente ia conseguir a promoção para liderar o escritório de Berlim. Tinha ensaiado essa apresentação umas 100 vezes, decorado cada slide, cada número, cada projeção. Meu chefe balançava a cabeça aprovando. O CFO estava até sorrindo, o que nunca acontecia. E eu podia sentir que dessa vez era meu momento. Foi quando minha mãe invadiu a sala de conferências, lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz já no volume máximo antes mesmo de me localizar entre os executivos. Sofia, sua irmã está morrendo e você aqui, brincando de executiva? A sala inteira congelou. 12 diretores viraram para me encarar como se eu tivesse pessoalmente convidado. Aquele caos para a reunião, minha apresentação cuidadosamente ensaiada sobre projeções trimestrais de repente pareceu sem sentido, enquanto minha mãe estava ali parada, tremendo, apontando para mim como se eu fosse algum tipo de monstro sem coração. Ela não pisava naquele prédio desde que se aposentou como secretária há 5 anos, mas de alguma forma passou pela segurança. Provavelmente porque estava chorando tanto que os guardas ficaram com pena. Tentei levantar, guiá-la para fora discretamente, mas ela já estava em modo performance total. Você precisa doar sua medula para a Luísa. Ela é sua irmã. Família vem em primeiro lugar. Ela praticamente gritou, certificando-se de que cada pessoa naquela sala ouvisse cada palavra. Atrás dela, a tela do meu notebook ainda mostrava nossas projeções de receita. Os números que passei semanas preparando agora completamente irrelevantes. O rosto do meu chefe passou por umas 5 emoções diferentes. Confusão, constrangimento, decepção e finalmente aquela máscara profissional fria que significava problema. Talvez devêssemos remarcar, ele disse baixinho, o que em linguagem corporativa significa: sua carreira aqui acabou. Minha mãe continuou, agarrando o peito como se estivesse tendo um ataque cardíaco, lamentando sobre como eu estava abandonando a família por dinheiro, como ela não me criou para ser tão egoísta. Os outros executivos já estavam pegando suas coisas, evitando contato visual comigo. A segurança finalmente apareceu. 2 caras que eu conhecia da portaria e que pareciam extremamente desconfortáveis enquanto se aproximavam da minha mãe aos prantos. Antes que pudessem escoltá-la para fora, ela agarrou meus ombros, as unhas cravando através do meu blazer, e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Não acredito que criei uma filha tão sem coração. A Luísa pode morrer enquanto você fica correndo atrás de promoções. Então ela deixou que a levassem embora, ainda chorando, ainda garantindo que todos no corredor pudessem ouvir sua dor. Minha chefe nem olhou para mim quando disse que conversaríamos mais tarde, e eu sabia exatamente o que isso significava. Tentei voltar para minha apresentação, mas o clima na sala estava morto. Os executivos mexiam em seus celulares, olhavam pela janela, qualquer coisa menos para mim. A reunião foi encerrada em menos de 2 minutos, e eu sabia que tinha acabado. No corredor, alguns colegas fingiam não ter visto nada, mas eu podia sentir os olhares, os cochichos. Minha assistente veio correndo, o rosto pálido. Sofia, sua mãe ainda está lá embaixo na recepção. Ela está dizendo para todo mundo que você está deixando sua irmã morrer. Desci de elevador sentindo o peso do mundo nos ombros. Quando as portas se abriram no térreo, lá estava ela, cercada por uma pequena multidão de funcionários curiosos, ainda soluçando dramaticamente. Minha filha escolheu o dinheiro ao invés da vida da própria irmã, ela proclamava. Peguei seu braço com mais força do que pretendia. Chega, mãe, vamos conversar lá fora. Ela se deixou levar, mas não sem antes garantir que todos tivessem uma boa visão das suas lágrimas. No estacionamento, longe dos olhares curiosos, ela mudou completamente. As lágrimas secaram como se tivessem sido desligadas por um interruptor. Você fez isso de propósito, eu disse, sentindo a raiva subir pela garganta. Ela ajeitou o cabelo, verificou a maquiagem no retrovisor de um carro estacionado
como se não tivesse acabado de destruir minha carreira. Não sei do que você está falando, ela respondeu com aquela voz calma que sempre usava depois de suas explosões. A Luísa está no hospital há 3 semanas e você age como se nada estivesse acontecendo. Eu queria gritar, mas me contive. Você sabia que hoje era minha apresentação. Eu te contei no domingo passado durante o almoço. Você até perguntou que horas seria. Ela deu de ombros, aquele gesto irritante que significava que não ia admitir nada. Minha filha está morrendo e você está preocupada com uma viagem. Para a Alemanha? Suas prioridades estão todas erradas, Sofia. A maneira como ela disse minha filha me atingiu como um soco. Como se eu não fosse filha dela também. Como se meu sucesso profissional fosse uma traição pessoal. Vou perder meu emprego por sua causa, eu disse, as palavras saindo entre dentes. Você acabou de me humilhar na frente de toda a diretoria. Ela revirou os olhos. Sempre tão dramática. Se eles não entendem que família vem primeiro, então esse não é um lugar onde você deveria trabalhar mesmo. Peguei minhas chaves, as mãos tremendo de raiva. A Luísa precisa de um transplante de medula. Você é a única compatível. Da família. É simples assim. Mas não era simples. Nada nunca foi simples com minha mãe. Vou para o hospital agora. Você vem ou não? Ela já estava caminhando em direção ao próprio carro, dando como certo que eu a seguiria. Como sempre. Mas algo estava diferente hoje. Talvez fosse a humilhação pública. Talvez fosse o jeito casual com que ela destruiu 3 anos de trabalho. Duro, mas eu sabia que não podia mais continuar nesse padrão. Entrei no meu carro e dirigi para casa, não para o hospital. Meu celular começou a tocar imediatamente. Primeiro ela, depois meu pai, depois números que não reconheci. Desliguei o aparelho. Em casa, liguei o celular de novo e as mensagens começaram a chegar como uma avalanche. 23 ligações perdidas, 42 mensagens de WhatsApp. Meu pai. Sua mãe me contou o que aconteceu. Venha para o hospital agora. Meu irmão Daniel. Que diabos você está fazendo? A Luísa está chorando. Números desconhecidos que descobri serem de tias e primos. Como você pode ser tão egoísta? Mas foi uma mensagem em particular que me fez parar. Era da minha chefe. Sofia, precisamos conversar. A situação de hoje foi preocupante. Me ligue quando puder. Eu sabia o que isso significava. Em termos corporativos educados, eu estava sendo demitida. Sentei no sofá, olhando para a tela do celular, quando algo que estava me incomodando há semanas finalmente fez sentido. Por que eu era a única compatível? Em uma família de 5 pessoas, as chances de apenas uma ser compatível eram pequenas. E por que minha mãe estava tão certa disso antes mesmo de todos fazermos o teste? Fui até meu escritório em casa e abri a gaveta trancada onde guardava documentos importantes. Lá estava o envelope que eu tinha escondido há 3 semanas. O resultado do teste de DNA que fiz com a Luísa. Não foi algo planejado. Começou como uma curiosidade mórbida quando ela ficou doente e todos fizemos o teste de compatibilidade. Algo não batia. Crescendo, sempre me senti diferente. Não era só aparência física, embora eu fosse a única morena em uma família de loiros. Era algo mais profundo. A maneira como minha mãe sempre pareceu favorecer a Luísa. Como meu pai evitava olhar nos meus olhos em certas conversações familiares. Quando fiz o teste de medula e descobri que era a única compatível, algo soou falso. Como se eles soubessem algo que eu não sabia. Então mandei fazer um teste de DNA secretamente. Usei fios de cabelo da escova dela. Foi fácil. O resultado chegou anteontem, mas eu ainda não tinha tido coragem de abrir. Agora, depois do show de hoje, parecia o momento certo. Rasguei o envelope com as mãos tremendo. Li o resultado 3 vezes antes de realmente processar o que estava escrito. Probabilidade de parentesco, 0%. 0. Nem primas distantes éramos. A Luísa não era minha irmã. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tudo fazia sentido. Agora, o tratamento diferenciado, os olhares estranhos,
os sussurros que paravam quando eu entrava no cômodo. Mas o que mais me atingiu foi outro documento no envelope, o teste de compatibilidade real do hospital. Eu não era compatível com a Luísa. Nunca fui. Eles mentiram sobre isso também. Meu celular tocou novamente. Era minha mãe. Onde você está? A Luísa precisa falar com você. Ela acha que você está brava com ela. A voz dela estava controlada agora, manipuladora como sempre. Estou indo para aí, eu disse. Minha própria voz soando estranha para mim mesma. Ótimo. Traga seus documentos do hospital. Precisamos agilizar o processo de doação. Desliguei sem responder. Peguei os 2 envelopes, o teste de DNA e o de compatibilidade real, e coloquei na bolsa. A viagem até a casa dos meus pais pareceu durar uma eternidade e 1 segundo ao mesmo tempo. Eles não estavam no hospital como imaginei. Provavelmente minha mãe inventou isso para me pressionar. Quando estacionei em frente à casa onde cresci, vi pela janela que estavam todos na sala. Meus pais, Luísa deitada no sofá com uma manta e Daniel no canto com cara de poucos amigos. Era uma cena familiar, exceto que agora eu sabia que era tudo mentira. Entrei sem bater. Minha mãe levantou imediatamente, o rosto uma máscara de alívio fingido. Finalmente! Estávamos preocupados. Meu pai não disse nada. Apenas me observou com aquele olhar culpado que agora fazia todo sentido. Luísa tentou sorrir, mas estava claramente exausta. Sofia, me desculpa se a mamãe foi muito dura hoje. Ela só está preocupada comigo. Daniel bufou do canto. Preocupada é pouco. Culpada é pouco. Ela praticamente teve um ataque no seu trabalho. Coloquei a bolsa na mesa de centro, fazendo questão de que todos vissem os envelopes dentro. Precisamos conversar, eu disse. Todos nós. Sobre verdades e mentiras. Do que você está falando? Minha mãe tentou manter a voz calma, mas eu podia ver o pânico começando a se formar nos seus olhos. Tirei o primeiro envelope da bolsa. O teste de compatibilidade do hospital. Vocês disseram que eu era a única compatível para doar medula para a Luísa. Mas isso é mentira. Meu pai se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Sofia, não entendo onde quer chegar. Mostrei o papel. Entende sim. Vocês todos entendem. Eu não sou compatível. O teste real mostra isso claramente. Vocês falsificaram o resultado ou mentiram sobre ele. Luísa tentou se sentar confusa. O que está acontecendo? Mãe? Minha mãe ignorou ela, focando em mim. Você está delirando. O estresse do trabalho afetou seu julgamento. Mas suas mãos tremiam. Então vamos esclarecer tudo de uma vez. Tirei o segundo envelope. O teste de DNA. O silêncio na sala foi imediato e pesado. Meu pai ficou branco como papel. Minha mãe deu um passo para trás como se eu tivesse puxado uma arma. O que é isso? Daniel perguntou se aproximando. A verdade. Eu respondi, abrindo o envelope. Eu fiz um teste de DNA com a Luísa há 3 semanas. Querem saber o resultado? Minha mãe tentou pegar o papel das minhas mãos, mas eu desviei. Não! Você não tem direito! Ela gritou, toda a compostura finalmente desaparecendo. Direito? Eu ri, mas não havia humor algum. Vocês passaram minha vida inteira mentindo e eu não tenho direito? Luísa estava chorando agora. Não de manipulação como minha mãe, mas de genuíno medo e confusão. Por favor, alguém me explica o que está acontecendo. Olhei diretamente para ela. Você não é minha irmã, Luísa. Não somos parentes. 0% de compatibilidade genética. O rosto da Luísa perdeu toda a cor que ainda tinha. O quê? Não. Isso não faz sentido. Ela olhou para minha mãe, depois para meu pai. Mãe? Pai? Isso é verdade? Meu pai finalmente quebrou. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar silenciosamente. Foi a primeira vez que o vi chorar. Minha mãe, por outro lado, explodiu. Você não tinha direito de fazer isso! Era nosso segredo para proteger! Daniel estava de boca aberta, processando tudo.
Espera. Se a Luísa não é irmã da Sofia, de quem ela é filha? Foi quando meu pai falou, a voz embargada. Minha, ela é minha filha, com outra mulher. O mundo pareceu parar de girar. Minha mãe se virou para ele com ódio nos olhos. Você prometeu que nunca contaríamos. E de quem eu sou? Filha, então? Perguntei, embora parte de mim já suspeitasse da resposta. Minha mãe me encarou com algo entre raiva e desespero. Sua? Você é minha filha, mas não dele. Ela apontou para meu pai. Engravidei de você antes de nos casarmos. De outro homem. Quando descobri a traição dele, fizemos um acordo. Eu criaria a filha dele. Ele criaria a minha. Ninguém nunca saberia. Daniel começou a rir, um som histérico e quebrado. Então só eu sou filho dos dois? Só eu sou real nessa família? A verdade era ainda pior do que eu imaginava. Não éramos uma família. Éramos uma coleção de mentiras ambulantes, fingindo conexões que nunca existiram. Luísa vomitou na manta, o choque físico se manifestando. Minha mãe correu para ajudá-la, sempre a mãe perfeita para a filha que não era dela. Vocês destruíram nossas vidas por causa de ego? Daniel estava gritando agora. Passamos a vida inteira achando que éramos irmãos. Meu pai tentou se aproximar dele, mas Daniel o empurrou. Não me toca! Você não é melhor que ela! Apontou para nossa mãe. Vocês dois são uns lixos! Luísa estava soluçando no sofá, abraçada, a minha mãe que alisava seu cabelo. A cena era quase tocante se não fosse toda construída em mentiras. Quando minha mãe biológica morreu no parto, Luísa sussurrou. Você me adotou? Foi isso? Minha mãe assentiu. Eu te amei desde o primeiro momento. Você sempre foi minha filha no coração. E eu? Perguntei. Fui só o preço que você pagou para manter as aparências? Ela me encarou com frieza. Você nunca facilitou as coisas, sempre questionando, sempre diferente. A Luísa sempre foi mais fácil de amar. As palavras cortaram mais profundo do que qualquer faca poderia. Ali estava, a confirmação de tudo que eu sempre senti, mas nunca tive coragem de admitir. E meu pai biológico? Perguntei. Morto, ela disse simplesmente. Acidente de carro 2 meses depois que você nasceu. Ele nunca soube de você. Olhei para o homem que chamei de pai a vida toda. E você simplesmente aceitou isso? Criar a filha de outro? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Parecia justo. Eu tinha traído primeiro, quando sua mãe descobriu sobre a Luísa. Vocês são doentes, Daniel interrompeu. Completamente doentes. E agora querem que a Sofia doe medula para salvar toda essa mentira? Foi quando percebi a verdade final. É por isso que inventaram que eu era compatível. Não era sobre salvar a Luísa. Era sobre me manter presa a vocês. Me fazer sentir culpada o suficiente para nunca questionar. Minha mãe se levantou abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Não seja ridícula. A Luísa está doente de verdade. Ela precisa de um transplante de verdade. Eu não duvido que ela esteja doente, respondi calmamente. Mas vocês mentiram. Sobre eu ser compatível. Por quê? Para me chantagear emocionalmente? Para me impedir de aceitar o emprego em Berlim? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Luísa levantou a cabeça, ainda pálida, mas com uma nova determinação nos olhos. É verdade? Vocês mentiram sobre ela ser compatível? Meu pai assentiu miseravelmente. Achamos que, se ela se sentisse responsável, ela não iria embora. Queríamos manter a família unida. Que família? Daniel riu amargamente. Isso aqui nunca foi uma família. É um circo de horrores. Todos no hospital podem ser testados, Luísa disse baixinho. Existem bancos de medula. Eu não preciso especificamente da Sofia. A verdade era ainda mais cruel. Eles sabiam disso. Sabiam que havia outras opções, mas escolheram me manipular mesmo assim.
Vocês arruinaram minha carreira hoje, eu disse. Provavelmente, perdi meu emprego, tudo por uma mentira. Tudo para manter você aqui, minha mãe admitiu finalmente. Você ia para Berlim e nunca mais ia voltar. Eu conhecia você. Não, eu disse pegando minha bolsa. Você nunca me conheceu, nunca tentou. Estava ocupada demais amando a filha, que escolheu ao invés da que teve. Caminhei até a porta. Daniel me seguiu. Espera, para onde você vai? Embora. Não sei para onde ainda, mas embora daqui. Eu vou com você, Daniel disse pegando suas chaves. Não aguento mais ficar aqui. Olhei para meu irmão, meu meio-irmão, tecnicamente, e vi o mesmo desespero que sentia. Você tem certeza? Eles são seus pais biológicos. E daí? Ele deu de ombros. Eles são pessoas horríveis. Pais de verdade não fazem isso com os filhos. De o sofá, Luísa nos observava. Me levem também, ela sussurrou. Por favor. Minha mãe explodiu novamente. Vocês não vão a lugar nenhum. Luísa, você está doente. Sofia, Daniel, vocês não podem simplesmente abandonar sua família. Família? Daniel repetiu. Você acabou de admitir que manipulou todos nós. Isso não é família, é prisão. Parei na porta e olhei para Luísa. Apesar de tudo, sentia pena dela. Ela era tão vítima quanto eu. Você está doente demais. Para viajar, eu disse gentilmente. Mas quando melhorar? Você tem meu número. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Sinto muito, por tudo. Eu nunca soube. Eu sei, respondi. Não é sua culpa. Meu pai tentou uma última vez. Sofia, por favor, podemos consertar isso. Podemos ser uma família de verdade agora que... A verdade está revelada. Ri sem humor. Família de verdade? Vocês não sabem o que isso significa. Família não se constrói em mentiras e manipulação. Daniel já estava saindo. Vou pegar algumas roupas e te encontro lá fora, ele disse. Minha mãe começou a gritar de novo, mas eu fechei a porta atrás de mim, cortando sua voz. No estacionamento, liguei o celular. 57 notificações. Mensagens de colegas de trabalho, prints de Twitter, links de notícias. O vídeo da minha mãe no escritório tinha viralizado. Mãe desesperada estava nos Trending Topics. Os comentários eram divididos. Alguns me chamando de filha sem coração, outros defendendo meu direito de escolha. Mas ninguém conhecia a verdade completa. Abri a câmera do celular e comecei a gravar. Oi, sou a filha egoísta que está bombando nas redes. Quero contar a verdade completa. Contei tudo. Os testes falsos, as mentiras, a manipulação. Mostrei os documentos. Quando Daniel voltou com uma mochila, ele apareceu no vídeo também, confirmando tudo. Estamos indo embora. Os dois. Porque família de verdade não faz isso com você. Postei o vídeo sem editar. Em minutos, começou a viralizar ainda mais rápido que o primeiro. Meu celular começou a tocar imediatamente. Números desconhecidos, jornalistas, parentes distantes. Desliguei e joguei no banco de trás. Para onde vamos? Daniel perguntou. Não faço ideia, admiti. Mas qualquer lugar é melhor que aqui. Dirigimos em silêncio por um tempo, processando tudo. Finalmente, Daniel falou. Sabe o que é mais louco? Parte de mim sempre soube que algo estava errado. A maneira como eles tratavam vocês duas diferente de mim. Achei que era por ser o caçula. Ou por ser o único real, acrescentei. Ele estremeceu. Não fala assim. Vocês são minhas irmãs. Não importa o que o DNA diz. Crescemos juntos. Isso tem que contar para algo. Sorri pela primeira vez naquele dia. Obrigada. Significa muito. Além disso, ele continuou, tentando aliviar o clima. Alguém tem que impedir você de fazer besteira em Berlim. Berlim? Ri sem humor. Acho que esse navio já zarpou. Devo estar demitida depois de hoje. Meu celular tocou do banco de trás. Daniel o pegou.
É sua chefe, ele disse. Suspirei e atendi. Alô? Sofia? Finalmente. Estou tentando falar com você há horas. A voz dela estava estranha. Não. Brava como esperava. Sinto muito pelo que aconteceu hoje, comecei. Mas ela me interrompeu. Você viu as redes sociais? Seu vídeo? Acabei de postar. Sofia, a empresa está sendo massacrada online. A hashtag Disna Justiça para Sofia está em primeiro lugar. Ativistas de recursos humanos estão dizendo que violamos seus direitos. O CEO me ligou pessoalmente. Meu coração afundou. Entendo. Quando devo limpar minha mesa? O quê? Não! Sofia, queremos que você volte. O cargo em Berlim ainda é seu se quiser. Na verdade, o CEO quer aumentar seu pacote de realocação como pedido de desculpas pela situação desta manhã. Quase derrubei o celular. Está falando sério? Completamente. A opinião pública está toda do seu lado. Sua história sobre manipulação familiar tocou muita gente. O RH quer usar isso como caso de estudo sobre equilíbrio trabalho-família. Você se tornou um símbolo. Daniel, que estava ouvindo tudo no viva voz, começou a rir. Isso é insano! Minha chefe continuou. Quando pode começar os preparativos para Berlim? Podemos adiantar tudo se você quiser sair da situação atual. Olhei para Daniel. Ele assentiu encorajadoramente. Posso estar pronta em 2 semanas, eu disse. Perfeito. E Sofia? Sinto muito pelo que você está passando. Ninguém deveria ter que escolher entre família e carreira. Especialmente quando a família... Bem, você sabe. Desliguei sentindo-me tonta. Em questão de horas, minha vida tinha desmoronado e se reconstruído em algo completamente diferente. Paramos em um hotel business perto do aeroporto. Enquanto Daniel tomava banho, eu li as reações online. Meu vídeo já tinha milhões de visualizações. Comentários de pessoas compartilhando histórias similares de manipulação familiar. Profissionais de saúde explicando como o processo de doação realmente funciona. Advogados oferecendo ajuda pro bono se eu quisesse processar por difamação. Mas o que mais me surpreendeu foram as mensagens privadas. Dezenas de pessoas que conheciam meus pais, ex-colegas, vizinhos antigos, até uma prima distante, confirmando que sempre suspeitaram que algo estava errado. Sua mãe sempre foi obcecada com aparências, escreveu uma ex-amiga dela. Lembro. Quando vocês eram crianças, ela apresentava a Luísa para todo mundo primeiro, como se fosse um troféu. Outra mensagem me gelou. Trabalhei no hospital onde sua mãe fez o pré-natal. Havia rumores sobre a situação. Peculiar da família. Sempre me perguntei como vocês estavam. Daniel saiu do banheiro secando o cabelo. A Luísa mandou mensagem, ele disse, me mostrando o celular. Ela quer saber se pode nos visitar quando estivermos estabelecidos em algum lugar. Está pensando em fazer terapia, tentar entender tudo isso. O que você acha? Perguntei. Ele deu de ombros. Ela é vítima também. Não escolheu nascer no meio disso. Concordei. Apesar de tudo, não conseguia odiar Luísa. Ela foi tão manipulada quanto nós. Tem mais uma coisa, Daniel disse hesitante. O hospital ligou. Eles encontraram um doador compatível para ela. Alguém do banco de medula. A cirurgia está marcada para a semana que vem. Senti um peso sair dos meus ombros. Então ela vai ficar bem. Parece que sim, o que torna a mentira deles ainda pior. Ela nunca precisou especificamente de você. Meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi com cautela. Sofia, aqui é Marcos Thompson, produtor da CNN. Gostaríamos de uma entrevista exclusiva sobre sua história. O país inteiro está falando sobre você. Recusei a CNN. E mais 10 pedidos de entrevista. Não estava pronta para transformar minha dor em entretenimento televisivo. Em vez disso, Daniel e eu passamos a noite planejando. Ele tinha economias suficientes para se sustentar por alguns meses
e decidiu que tentaria uma transferência universitária para Berlim. Sempre quis estudar na Europa, ele disse. Agora tenho um motivo real. Por volta da meia-noite, houve uma batida na porta do hotel. Congelamos. Daniel espiou pelo olho mágico. É a Luísa. Ele sussurrou surpreso. Abri a porta. Ela estava apoiada em uma muleta, pálida, mas determinada. Atrás dela, uma enfermeira particular esperava no corredor. Como você nos achou? Perguntei. Rastreei o cartão de crédito do Daniel. Ela disse simplesmente: precisava ver vocês antes que sumissem de vez. Deixamos ela entrar. Sentou pesadamente na cama, claramente exausta pelo esforço. Eu confrontei eles depois que vocês saíram. Ela começou. Exigi a verdade toda. Sobre minha mãe biológica, sobre como ela morreu, sobre por que eles esconderam tudo. Esperamos em silêncio. Minha mãe não morreu no parto. Ela está viva, mora em Portugal. Eles pagaram para ela desaparecer quando descobriram a gravidez. Daniel e eu nos entreolhamos chocados. Ela tentou me contatar várias vezes ao longo dos anos. Eles interceptaram tudo. Tenho uma caixa inteira de cartas que nunca recebi. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vou para Portugal depois da cirurgia. Preciso conhecê-la. Preciso saber quem eu realmente sou. Segurei sua mão. Você é corajosa por fazer isso. Aprendi com vocês, ela disse. Vocês tiveram coragem de expor a verdade. Agora é minha vez. A enfermeira lembrou Luísa que precisava voltar ao hospital. Antes de sair, ela nos abraçou. Sei que não somos irmãs de sangue, ela disse. Mas vocês são a única família verdadeira que já tive. Os únicos que nunca mentiram para mim. Depois que ela foi embora, Daniel e eu ficamos em silêncio. O peso de tudo começando a afundar. Nossa família não era apenas disfuncional, era uma fraude completa. Pela manhã, mais revelações vieram. Um advogado entrou em contato oferecendo representar gratuitamente se quiséssemos processar por fraude emocional e danos. Aparentemente, forjar documentos médicos era crime grave. Vocês poderiam ganhar uma indenização significativa, ele explicou. Mas mais importante, isso poderia prevenir que eles façam isso com outros. Daniel estava inclinado a aceitar, mas eu hesitava. Apesar de tudo, processar parecia final demais. Não preciso do dinheiro deles, eu disse. Só quero minha liberdade. O advogado assentiu compreensivamente. Pense sobre isso. A oferta continua de pé. Passei o dia organizando a mudança para Berlim. A empresa estava sendo incrivelmente apoiadora. Ofereceram pagar hotel até eu encontrar apartamento. Cobrir custos de mudança. Até terapia se eu precisasse. Daniel pesquisava universidades, animado com a possibilidade de recomeçar. Era estranho como a destruição da nossa família falsa tinha nos aproximado como irmãos verdadeiros. Por volta das 3 da tarde, meu pai biológico, ou melhor, o homem que pensei ser meu pai, mandou mensagem. Sinto muito por tudo. Você merecia a verdade. Se significa algo, sempre te amei como filha, mesmo sabendo que não era meu sangue. Não respondi. Não sabia se algum dia conseguiria. A história continuava se espalhando. Psicólogos especializados em dinâmicas familiares tóxicas começaram a usar nosso caso como exemplo. Um termo novo surgiu nas redes. Família Frankenstein. Famílias construídas em mentiras para manter aparências. Comecei a receber mensagens de pessoas descobrindo segredos similares em suas próprias famílias. Era assustador quantas pessoas viviam em elaboradas mentiras familiares. Uma mulher descobriu aos 40 que seus pais tinham comprado ela de uma adolescente grávida. Um homem aprendeu que seus 3 irmãos eram todos de pais diferentes. Todos casos extraconjugais que os pais decidiram absorver na família. As histórias eram infinitas e dolorosas. Daniel criou um grupo de apoio online. Em 48 horas, tinha 1000 membros. Pessoas compartilhando histórias, oferecendo suporte, recomendando terapeutas especializados em trauma familiar. Uma semana depois, estávamos no aeroporto.
Daniel tinha conseguido transferência para a Universidade Humboldt. Íamos dividir apartamento no começo. Luísa mandou mensagem do hospital. A cirurgia tinha sido um sucesso. Em 2 semanas, estaria liberada para viajar a Portugal. Mandou uma foto com a mãe biológica que tinha encontrado por videochamada. A semelhança era impressionante. Ela chorou por horas, Luísa escreveu. Disse que nunca parou de me procurar. Tenho um quarto montado para mim há 20 anos. Minha mãe tentou um último movimento dramático. Apareceu no aeroporto com parentes, implorando publicamente para não abandonarmos a família. Mas algo havia mudado. As pessoas reconheceram ela dos vídeos. Em vez de simpatia, recebeu olhares de reprovação. Alguns filmaram, esperando mais drama. Ela percebeu que tinha perdido o controle da narrativa. Não era mais a mãe sofredora. Era a manipuladora exposta. Recuou, derrotada. No avião para Berlim, Daniel dormia no assento ao lado. A cabeça tombada para o lado, os fones ainda nos ouvidos, como se tentasse silenciar o mundo mesmo no sono. Eu olhava pela janela, vendo as nuvens deslizarem por baixo como lençóis de algodão rasgado. Lá fora, o céu era um quadro tranquilo. Aqui dentro, eu carregava uma tempestade silenciosa. Em apenas 1 semana, minha vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. 1 semana. 7 dias que me separavam de quem eu costumava ser. Perdi uma família, ou melhor, a ideia de uma. Mas ganhei algo mais precioso. A verdade. Conexões reais. Um irmão que não era só um papel na árvore genealógica, mas um companheiro de vida. Uma menina que cresceu comigo, dividindo sorrisos e silêncios, e que agora, mesmo sem compartilhar meu sangue, partilhava algo maior. Honestidade. E estranhos, tantos, que reconheceram na minha dor as rachaduras das próprias histórias. Meu celular ainda vibrava em intervalos espaçados. O pai biológico de Daniel, nosso pai compartilhado, agora eu sabia, continuava mandando mensagens, pedindo perdão. Dizia que o acordo com minha mãe tinha sido o maior erro da vida dele, que viver uma mentira por 25 anos tinha destruído qualquer chance de felicidade real. Eu não respondi. Ainda não. Guardei as mensagens como se fossem pedras polidas, pesadas, mas lisas o suficiente para não cortarem mais. Talvez um dia. Mas não agora. Agora eu precisava descobrir quem eu era sem o peso das mentiras deles. Sem os rótulos. Sem a culpa. A comissária passou oferecendo bebidas. Pedi um champanhe. Quando a taça trincou em minhas mãos, senti que era mais do que um brinde. Era um ritual. Não estava celebrando apenas o novo emprego. Estava brindando a liberdade. A coragem de ter dito não. A versão de mim que emergiu depois do colapso. A história tinha viralizado internacionalmente. Alemanha, França, Japão. Gente do mundo todo mandava mensagens. Algumas com apoio, outras com confissões. Muitas com gratidão por ter dado voz a algo que eles ainda não conseguiam nomear. Um documentarista renomado queria transformar tudo em um filme sobre famílias tóxicas e manipulação intergeracional. Recusei. Não estava pronta para transformar minha dor em entretenimento. Ainda era só dor. E cura. Chegando em Berlim, fui recebida com um calor humano que não esperava. Meus colegas alemães, formais, mas sinceros, tinham acompanhado tudo. Family ist wichtig, aber Wahrheit ist wichtiger, disse um deles, com uma mão no meu ombro. Família é importante, mas verdade é mais importante. Aquilo grudou em mim como um mantra. E virou lema. Daniel se adaptou rápido. Rápido demais. Até. Em 1 semana já tinha amigos. Em 2, um grupo de estudos. Em 3, se candidatou para o clube de debates em alemão. É libertador, ele me disse uma noite, deitado no sofá do nosso novo apartamento. Ninguém aqui me conhece, como o filho do meio. Sou só Daniel. Sorri orgulhosa. Ele merecia isso. Merecia se descobrir longe das distorções que o criaram. 2 meses depois, Luísa nos visitou.
e parecia outra. Saudável, radiante, feliz de um jeito que a gente nunca tinha visto. Ela nos mostrou fotos, vídeos, relatos da mãe biológica. Uma mulher de olhos profundos e braços abertos, que tinha esperado por 2 décadas por uma filha que acreditava ter perdido para sempre. Eles nunca desistiram de mim, ela disse maravilhada. Mesmo quando as pessoas que me criaram disseram que eu estava morta. Ela segurou minha mão. Vocês foram o primeiro passo da minha libertação. Vocês mostraram que a verdade, mesmo quando machuca, salva. Olhei para Daniel e soube, ali, naquele instante, que mesmo entre os escombros, a gente tinha construído algo novo, algo nosso. Uma nova definição de família, feita de escolhas, não de imposições. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. 6 meses depois, recebi uma carta, escrita à mão, sem remetente. Mas eu reconheci a letra no mesmo instante. A curvatura das letras, o jeito orgulhoso com que ela escrevia o S, era dela, da mulher que me criou. Não de uma mãe, exatamente, mas da arquiteta do teatro onde fui forçada a atuar por tantos anos. Segurei o envelope por longos minutos antes de abrir. Parte de mim queria rasgar e jogar fora. Mas a curiosidade, ou talvez o desejo por um fechamento, falou mais alto. Sofia, começava. Sei que não mereço seu perdão. Provavelmente nem deveria estar escrevendo, mas preciso que saiba. Fui consumida pelo medo de perder vocês. E acabei garantindo exatamente isso. A mentira começou pequena. Uma omissão aqui, um silêncio ali, e quando percebi, já havia engolido tudo. Você tem razão. Eu escolhi a Luísa porque ela representava o perdão que dei ao seu. Ao homem que considero seu pai. Você sempre me lembrou do seu pai biológico, questionadora, independente e impossível de controlar. Eu ressenti isso. Eu ressenti você. E isso é imperdoável. Respirei fundo. Não peço que volte. Só peço que saiba. O amor, distorcido como era, existiu. Ainda existe. Sempre existirá. Terminei de ler com as mãos firmes, o coração calmo. Não chorei. Não senti raiva. Senti um vazio denso, como quem assiste uma peça que já viu 100 vezes, mas desta vez com as luzes da coxia acesas, revelando os fios, os mecanismos, as falas decoradas. Mostrei a carta para Daniel e Luísa quando nos encontramos para jantar. O que você vai fazer? Luísa perguntou, com um cuidado nos olhos que eu nunca tinha visto nela antes. Nada, respondi. Ela fez escolhas. Agora vive com as consequências. Daniel assentiu. Eles nos procuram às vezes. Mensagens, recados através de parentes, mas sempre com desculpas. Nunca com arrependimento real. Nunca com mudança. Era verdade. O homem que me criou mandava presentes nos meus aniversários, como se uma caixa de perfume pudesse apagar 25 anos de mentira. A mulher que o traiu mandava cartões de Natal com mensagens genéricas. Saudades, sempre sua mãe. Mas nunca houve admissão completa. Nunca verdade plena. Sempre tentando reescrever a história. Sempre nos pintando como os ingratos, os rebeldes, os filhos que viraram as costas para uma família. 1 ano depois do confronto, a vida tinha se reorganizado. Não perfeita, mas honesta. Em Berlim, eu prosperava. Liderava projetos com impacto real. Tinha respeito, voz, autonomia. Pela primeira vez, me sentia inteira. Daniel estava no 2º ano da universidade, já planejando um mestrado em psicologia social. Dizia que queria entender como pais se tornam algozes em nome do amor. Luísa dividia o tempo entre Portugal e Alemanha, entre a família biológica que finalmente reencontrou e a família escolhida que construiu conosco. Criamos nossa própria definição de lar. Jantares de domingo por videochamada, viagens conjuntas, apoio mútuo, sem cobrança, sem chantagem, sem culpa.
Só presença real, só vínculo sincero. O grupo de apoio online, que começou como um refúgio improvisado, tinha agora 50 mil membros. Histórias compartilhadas todos os dias. Algumas brutais, outras quase idênticas às nossas. Pessoas encontrando coragem para confrontar suas verdades, denunciar manipulações, se libertar de laços forçados. Psicólogos passaram a estudar o fenômeno. O termo família Frankenstein entrou no vocabulário clínico e acadêmico. Conferências foram organizadas, documentários começaram a ser produzidos, livros nasceram. Sem querer, viramos um símbolo. Mas para nós três, tudo seguia simples. Escolhemos a verdade em vez da tradição. A autenticidade em vez da aparência. Às vezes, tarde da noite, ainda penso no caminho que não tomei. E se eu tivesse doado a medula baseada na mentira? Se nunca tivesse feito o teste de DNA? E se eu tivesse continuado interpretando o papel que me atribuíram? Sinto um calafrio, porque eu teria morrido aos poucos. Não fisicamente, mas minha essência, meu brilho, minha identidade. Mas então olho ao redor. Vejo Daniel rindo no sofá com os amigos. Vejo Luísa enviando fotos de um almoço com os avós portugueses. Vejo minha própria imagem no espelho. Firme, limpa, liberta. E sei, com cada parte de mim, fiz a escolha certa. A verdade machuca. Sim, a verdade destrói, mas também liberta. E no fim das contas, liberdade vale qualquer preço. Até o preço de perder uma família que nunca foi real para começar. A última coisa que soube dos meus pais foi através de um primo distante. Continuavam casados, firmes na encenação. Diziam aos vizinhos que nós três estávamos estudando no exterior, mantendo as aparências. Até o fim. Às vezes, sinto pena, mas só por um instante. Porque lembro que tiveram 1000 chances de escolher a verdade. E toda vez, escolheram a mentira. Essa foi a escolha deles. Essa foi, e sempre será, a consequência.